Olá pessoal, dias difíceis, dias conturbados, muita crise, todo mundo sendo assolado por algum tipo de necessidade. E se eu disser para você que talvez Deus não supra algumas de nossas necessidades, talvez Deus não queira suprir algumas das necessidades que você está precisando nesse momento, como que você reagiria a essa afirmação? É sobre isso que nós queremos falar dentro de alguns minutos em nosso devocional. Então a pergunta que eu faço de início para iniciarmos aqui o nosso devocional de hoje é a seguinte: será que Deus ainda supre as nossas necessidades? Olha, em tempos difíceis, em tempos em que todos nós precisamos de algo, seja de um bem, seja de um valor para dar suporte, manutenção familiar. Olha só o que diz então, para nós começarmos a nossa reflexão de hoje, a palavra de Deus. Diz assim no livro de Filipenses, capítulo 4, no verso 19: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Talvez a nossa forma de crer, ou talvez a nossa forma de querer entender esse versículo esteja um pouco desnorteada. Talvez a gente possa estar querendo entender do nosso jeito, com o nosso entendimento. Todas as vezes que eu me encontro com um entendimento confuso, eu oro a Deus e peço para que Ele me dê orientação, pois o Espírito dele, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo é nosso orientador. Isso está escrito no livro de João, capítulo 14. Então, todas as vezes que você se encontrar com algo que não há entendimento, peça de Deus. A Bíblia diz que Ele te dá sabedoria para esse entendimento. Talvez uma dessas suposições que eu mesmo já pensei muitas vezes possa te levar a uma frustração. Não foram poucas as vezes em que eu pedi ou que eu necessitei de algo. E não foram poucas as vezes também que eu não recebi aquilo que eu almejava ou que achava ser uma necessidade. Vamos falar um pouco então sobre essas necessidades que nós almejamos e que queremos a todo tempo nessa vida passageira. Antes disso, temos uma afirmação valiosa que está escrito num dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus, no livro de Salmo, no capítulo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mais adiante um pouco, no capítulo 34, nós temos uma outra afirmação de que Deus é um Deus zeloso, um Deus que não nos deixa nenhum suprimento estar em falta, de que Deus não deixa faltar absolutamente nada em nossas vidas. Diz assim então, no capítulo 34 de Salmos, que até os leõezinhos podem passar necessidade, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada terão falta. Então, esta é a afirmação que temos da pessoa de Deus, de que Ele é um Deus que supre sim as nossas necessidades, mas Deus tem uma particularidade, Ele tem uma característica de perceber se aquele momento é o momento mais oportuno, ou de nós estarmos em uma maturidade realmente perfeita para receber tais necessidades, tais bênçãos em nossas vidas. Então nós temos dois pontos balizando a nossa mensagem, o nosso devocional de hoje. E um fato interessante é que nós temos, de um lado, Deus querendo prover as nossas necessidades e, de outro lado, as nossas incríveis necessidades aumentadas ainda mais devido à crise mundial provocada por essa pandemia do coronavírus. E nós acreditamos que essas duas coisas irão se juntar por mera coincidência, já que Deus tem o desejo de prover e nós essa imensa necessidade de sermos providos. Esperamos que quando essas duas coisas se juntarem, elas serão resolvidas assim, de forma simples, de forma rápida, imediatista. Mas não é muito bem assim. Isso demanda a vontade de um Deus que é supremo e é soberano. Então, quando nos aprofundamos mais e mais na palavra de Deus, quando lemos e estudamos mais o conteúdo que está nesse livro, nós encontramos muitas realidades diferentes. Observamos que a vontade
com o tempo, tornam-se diferentes, porque existe um plano e existe uma vontade que é desse Deus soberano. Ainda que essas necessidades sejam dolorosas e sejam imediatas, ainda assim percebemos que a maior necessidade do homem, visto no ponto de vista bíblico, é a salvação eterna. E é sobre isso que hoje nós queremos aprofundar nesse devocional. Outro ponto interessante de nós tomarmos como uma reflexão e entendermos definitivamente é que Deus supre sim todas as nossas necessidades. Mas algo que conflita muito nos nossos pensamentos, na nossa ideia, são nossas vontades. Muitas vezes, Deus não supre essas vontades, por saber possivelmente que nós não temos ainda tal maturidade para aquilo. Deus veta aquela vontade simplesmente por não estar contida no plano macro dele. É importante você saber diferenciar essas duas coisas, necessidade e vontades. Então veja, o homem tem a necessidade de ser salvo e Deus, por sua vez, tem esse desejo da salvação para a humanidade. E olha o que diz então, novamente na palavra de Deus, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, ali no verso 4, diz assim, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da sua verdade. Aí vem a pergunta para uma próxima questão. Se Deus é Salvador e o homem necessita dessa salvação, essas duas coisas simplesmente irão se unir de forma automática e tudo será resolvido? É óbvio que não. Então, o homem só pode experimentar essa salvação eterna que é necessário para todos nós, porque estamos longe da presença de Deus, se nós tivermos uma postura específica diante de Deus. Nós precisamos nos já chegar em arrependimento e em fé. Pois a Bíblia diz assim, que nós somos salvos mediante a graça. E de fato isso é um ato de crer, é um ato de fé. Assim podemos reforçar que Deus não responde simplesmente às nossas vontades, mas Deus responde às nossas necessidades eternas, segundo então a nossa fé. Deus também se faz presente às nossas necessidades por meio da nossa obediência a Ele. E digo então, mais uma vez e reforço, isso é ter fé. E isso é interessante porque me faz lembrar da minha infância, de um fato quando eu era pequeno, e lembro que meu pai somente me atendia quando eu tinha uma postura específica, diferenciada com ele. Por exemplo, eu precisava de um tênis para a minha escola, ou de um tênis para jogar futebol, ou simplesmente sair. E mesmo sabendo que meu pai, naquele momento, não teria recursos para suprir aquela minha necessidade, que eu achava que era prioridade, ainda assim eu tinha fé. Fé de que meu pai, no tempo certo, quando ele pudesse conseguir recursos necessários para suprir aquela minha necessidade, assim ele faria. Isso é ter fé. E é necessário que nós tenhamos isso diante de Deus. Uma postura diferente, uma postura específica, uma postura respeitosa e, acima de tudo, com fé. Então nós precisamos trabalhar em nosso caráter essa postura como temos chegado diante de Deus. Trabalhar nossa fé, tornando-a cada vez mais forte em tempos difíceis, em tempos de faltas em que estamos passando agora nesse momento. Lá no livro de Hebreus, na palavra do Senhor, aqui no capítulo 11, no verso 1, a palavra de Deus diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mesmo não enxergando o que queremos ter nesse momento, ainda assim precisamos seguir com fé. No livro de 1 João, no capítulo 5, no verso 4, a Bíblia diz, o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Nós podemos sim vencer essa crise, nós podemos sim vencer esses momentos de dificuldade que nós estamos passando. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, no verso 13, mais uma vez a Bíblia nos traz assim, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Somos homens
e mulheres de coragem. Então, exerçamos esse dom que Deus tem nos dado. Então, para finalizarmos o nosso devocional de hoje, esses minutos que nós passamos juntos, refletindo um pouco sobre a Palavra de Deus, reforço, terminando a nossa mensagem de hoje, dizendo que Deus tem o desejo em nos salvar. E isso é o que afirma 1 Timóteo, capítulo 2, ali no verso 4, que nós lemos hoje. Mas precisamos, acima de tudo, mudar nossa postura com Deus. Precisamos querer ser salvos, pois nesse momento é bem verdade que a nossa maior necessidade seja a salvação eterna. Estarmos juntos com Deus, mudando essa postura diante dele, tendo fé, reforçando cada dia, em meio à dificuldade, a nossa fé em Cristo Jesus. E Deus tem toda a boa vontade, então, de suprir isso para você. Basta você, em oração, pedir essa bênção que é a salvação eterna. Deixo aqui, então, para você uma bênção especial e oro para que o Senhor supra todas as suas necessidades. Ele sabe o que é melhor e o momento certo para cada um de nós. E antes de finalizar, eu peço que você deixe aí o seu like e, se for possível, compartilhe essa mensagem com um amigo seu. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção para esse amigo. Muito obrigado, até o próximo devocional nosso.